Seguindo na nossa análise, então agora temos o inciso 8º do artigo 6º do CPP, que trata ainda das diligências a serem realizadas pela autoridade policial, pessoalmente ou através dos seus agentes, né? O inciso 6º vai dizer, então, que cabe à autoridade policial ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, atenção para essa observação aí do inciso, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Vamos começar pelo mais fácil aí, que diz respeito à folha de antecedentes. De que antecedentes o disposto no inciso 8º está tratando? Obviamente que são dos antecedentes policiais. Por quê? Porque antecedentes criminais, vocês devem lembrar lá do estudo da teoria da pena, que a pessoa só serve como antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena as condenações com trânsito em julgado. Lembram? Condenações criminais com trânsito em julgado. Fora disso, pode até ter uma certidão no processo dos processos que estão tramitando, que a pessoa responde, mas isso não vai servir para fins de modular a pena num limiar mais alto pelo juiz, né? Só pena de infringir ao princípio da presunção da inocência, que vocês devem lembrar lá do nosso estudo da dosimetria da pena. Aqui, nós estamos falando de inquérito ainda, né? São as diligências do inquérito. Portanto, nós estamos falando de antecedentes policiais, tá? E aí a polícia faz juntar tudo que tiver em tramitação, né, contra aquele indivíduo, produzido pela polícia judiciária, seja federal, no caso da polícia federal, no inquérito federal, seja pela polícia civil, no caso de um inquérito de competência da justiça comum, tá? Então, folha de antecedentes, quando, novamente, repito, quando estivermos face to face, né, e pudermos manusear os inquéritos, eu vou mostrar para vocês. Muitos talvez já tenham precisado pedir uma folha de antecedentes policiais para fins de conseguir um emprego, né? E aí, quando a pessoa não tem antecedentes policiais, aparece lá a folhinha branca. Às vezes, um indiciado também não vai ter antecedentes policiais, aí vai aparecer a folhinha branquinha ali, nada a constar, tá? Uma certidão em branco, feita pela autoridade policial, assinada pela autoridade policial. Como eu disse lá no primeiro vídeo, a autoridade policial é quem tem a responsabilidade de assinar tudo. Se tiver errado, quem responde cai nas costas da autoridade policial, né? Então, não é que a autoridade policial tenha pouca responsabilidade, pelo contrário, né? Tem muita responsabilidade, porque tudo é da responsabilidade dela, né? Mesmo que não tenha sido ela pessoalmente que tenha feito aquela diligência, né? Bom, mas a questão é, esses antecedentes, então, a autoridade policial faz juntar, pede que sejam juntadas, e além disso, vem a ordenação para identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, e aí tem um C possível. Pessoal, atenção, aqui a gente vai ter que analisar uma outra legislação, que é a Lei 12.037 de 2009. Por favor, pesquisem aí, vou dar um tempinho para vocês pesquisarem, tá? Por quê? Porque atualmente, pessoal, a identificação criminal composta pelas digitais do indivíduo, ela só é permitida nos casos em que a pessoa não for civilmente identificada, tá? Então, isso tem inclusive tinha uma súmula do STF que perdeu a razão, que não é mais utilizada, que é a súmula 568 do STF, que dizia assim, ó: a identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente, tá? Hoje em dia não vale mais isso. Essa súmula, ela perdeu a razão de ser, ela não tem mais sentido a partir do disposto no artigo 5º, anotem aí, artigo 5º, tá? Inciso, meu Deus, 58, tá? Espero não estar equivocada. Deixa eu abrir aqui na Constituição Federal de 88, tá? Constituição da República. A Constituição, no seu artigo 5º, tá? Inciso a 58, deixa eu só localizar aqui. É o LV
3, tá? Acompanhe aí. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, agora, a identificação criminal passou a ser exceção. E essa exceção não é assim quando a autoridade policial entender cabível, né? A autoridade policial vai ter que observar as hipóteses expressamente previstas em lei. E que lei é essa? Essa que eu acabei de dizer para vocês. A Lei 12.037 de 2009. Percebam que a Constituição é de 88 e o regramento para essa identificação criminal veio só em 2009 através dessa Lei 12.037, tá? Então, essa Lei 12.037, ela diz o seguinte, artigo 1º, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. Isso não precisava dizer porque a Constituição já diz, tá? A gente acabou de ler na Constituição no artigo 5º. O artigo 2º vai dizer, a identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos. Então, como é que eu posso, se o civilmente identificado não vai poder ser submetido à identificação criminal, como que se identifica alguém civilmente? Vamos olhar o artigo 2. Carteira de identidade, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento público que permita a identificação do indiciado. Aí abre um leque, né? Para as finalidades da lei, equiparam seus documentos de identificação civil os documentos de identificação militares, tá? E agora vem o que nos interessa, que é o artigo 3º, que diz o seguinte, são as hipóteses, as ressalvas da lei para haver identificação criminal. O artigo 3º vai dizer, embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando? Então, agora vamos dar uma olhadinha. Então, o civilmente identificado não será submetido a processo de identificação criminal, salvo quando? Agora vamos olhar quando. 1. O documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Então, peraí, né? A criatura chega na delegacia, apresenta uma identidade, eu vou olhar, tá toda, né, com cara, cheiro, fuça de falsa. Ou então, tem alguma coisa ali que não tá batendo, tá... caiu na máquina de lavar e tá toda torta, toda... não dá para entender, a foto não tá visível, eu não tenho como identificar. Então, o documento apresentar rasura, tiver indício de falsificação, posso fazer a identificação criminal, tá? Tá, mas peraí, vamos ver se eu entendi. A minha identidade caiu na máquina de lavar, tá? E ela tá totalmente ruim, eu chego na polícia e a minha identidade tá horrível. Sim, mas peraí, eu tô dizendo que o meu RG é esse, número tal, e eu sou fulano de tal. A polícia vai ali, consulta no sistema e vê que realmente aquele RG, aquela foto, fecham com a pessoa que está se apresentando ali. Vai ser possível fazer identificação criminal? Não, aí não. Eu estou devidamente identificada civilmente, tá? Agora, se aquele RG bate com o que está ali no documento, porém a foto, eu olho para a foto e digo, não, peraí, cara crachá, não é tu que está aqui, né? Então, aí eu posso fazer identificação criminal? Sim, porque o documento tem alguma rasura ou indício de falsificação, ou, agora vem o inciso 2 para justificar isso que eu estou falando, o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, tá? Ou ainda 3, o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Eu tenho documentos, a pessoa apresenta, ela é abordada, é revistada e ela tem identidades diferentes, documentos com nomes diferentes, peraí, né? Ou então, inciso 4, a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do MP ou da defesa, tá? Por algum motivo, eu preciso proceder à identificação criminal, então isso tem que ser fundamentado, tá? E tem que haver despacho da autoridade judiciária, autorização judicial para identificação criminal, tá? 5, constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações, tá? 6, o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.
aquilo que eu estava falando, né? Estado de conservação do documento, ou então a criatura está lá com 25 anos, com identidade de não alfabetizado, ou com uma identidade com uma foto de criança que não tem como identificar, né? Ou então fala em localidade de expedição, torna impossível a completa identificação. Pessoal, no nosso país é bem difícil a identificação civil, porque a gente não se comunica entre os estados, não há uma comunicação dos dados de identidade. Então, pense um pouquinho. A pessoa é do Mato Grosso e está aqui em Erechim e é pega numa situação aí, numa blitz, em alguma coisa, com sei lá, com um objeto furtado, ou ela é apresentada em flagrante e ela se identifica como João da Silva e tem lá a identidade, mas é lá do Mato Grosso. Eu entro no sistema e não vou achar. É um sábado de noite, de madrugada, eu vou ligar, ninguém vai nem me atender lá no Mato Grosso. Como é que eu vou saber que aquela pessoa que está ali é aquela pessoa que apresentou aquela identidade ou é um foragido da justiça apresentando com um outro nome, né? Vou pagar esse vale? Não, vou fazer identificação criminal, que significa o quê? Vou pegar as digitais do sujeito, vou colher as digitais para que posteriormente eu possa fazer um levantamento de quem era aquela pessoa efetivamente, tá? Que mais que a gente pode falar aqui? Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Tem que juntar ali, né? Se eu considerei insuficiente, eu tenho que juntar cópia, porque depois vai ser... eu vou ter que... Se eu não juntar cópia, como é que eu vou... depois a pessoa vai dizer que não, eu tinha identificação suficiente, mesmo assim eu fui identificado datiloscopicamente, né? Então, é uma forma de garantir, inclusive, de quem providencia a diligência, tá? Já continuo?